Bom, hoje nós vamos falar de amizade tóxica. Eu queria começar dizendo que a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Como diz a música do Fundo de Quintal. Como é que é aquele sambinha do Fundo de Quintal? A amizade, nem mesmo a força. Tem muita música com amizade, né, gente? A amizade é tão decantada quanto o amor, né? Eu sempre lembro dessa música quando eu falo amizade, quando eu leio a palavra amizade em algum lugar. A amizade é uma coisa linda, né, gente? A psicanálise, principalmente freudiana, né? A teoria freudiana tem uma visão um pouco mais obscura da amizade, né? Não obscura exatamente, mas a teoria freudiana fala que a amizade, ela é um amor que suprimiu o conteúdo erótico, né? Então, seria mais ou menos o processo que acontece com pais e filhos, irmãos, pessoas que têm um parentesco consanguíneo, né? Que você ama, mas o conteúdo erótico tem que ficar de lado, não pode se manifestar, porque senão vira uma relação incestuosa efetivamente. Então, amizade é um amor que você tira do caminho o conteúdo sexual, a atração sexual, né? Tem várias situações aí que a amizade não deixa o lado sexual de lado, mas, grosso modo, a gente pode definir a amizade meio que por aí. E eu li em algum lugar, eu queria ter trazido para vocês, acabei me distraindo e não trazendo, mas depois eu pego e coloco nos stories ou no feed, em algum outro lugar, que a amizade, ela tem a mesma raiz grega, a palavra amizade tem a mesma raiz grega da palavra amor. Eu achei isso tão bonito, né? De fato, a amizade é espetacular, é um grande acontecimento na vida da gente, é extremamente importante para a consolidação da nossa autoestima, né? Eu não acho que você só pode desenvolver a sua autoestima mediante a existência de amigos ou não. Mas é fato que os amigos ajudam muito na autoestima da gente, né? Porque muitas vezes os amigos online vão contar pra gente lá dos positivos que a gente tem, que a gente não sabe, que a gente não percebeu ou que a gente não acredita também, né? Então eu considero a amizade, eu e o mundo consideramos a amizade algo muito importante, é uma parte extremamente importante da nossa formação subjetiva, do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, né? Seja para tomar uma cerveja, um café, bater papo, ou até entrar em alguns conflitos e algumas discordâncias, porque a amizade não significa aquela relação onde tudo tá bonitinho, né? Eu gosto de fazer essa analogia de amor, de relação amorosa com relação de amizade, porque eu acho que é um caminho muito parecido. Inclusive, eu penso que seria muito mais produtivo para as nossas relações amorosas se a gente antes passasse pelo crivo da amizade. Se você consegue construir uma amizade com uma pessoa, então você vai conseguir ter uma relação amorosa também com essa pessoa, com todos os elementos que fazem com que uma relação amorosa seja produtiva, valiosa, produtiva do ponto de vista afetivo mesmo, né? Então, é uma ideia que muitas vezes, sei lá, alguém pode achar meio maluquice, mas eu não acho, não. Eu acho que um amor tem que ser um amigo, antes de mais nada, né? E a relação amorosa, assim como a relação de amizade, ela também tem seus conflitos, as suas dificuldades, as pessoas não são iguaizinhas, né? A amizade nasce, muitas vezes, da energia que as pessoas captam uma da outra, as afinidades, né, costumam ser o start para as amizades. A gente é amigo de uma pessoa porque a gente se identifica com aquela pessoa. Tem muito de identificação, né, na formação de uma amizade. Eu olho para aquela pessoa tem opiniões parecidas com as minhas, tem gostos parecidos com os meus, tem um funcionamento meio próximo daquilo que eu acredito que seja válido, e assim a amizade vai se formando. Agora, chega um momento, né, da nossa vida que muitas vezes a gente está diante de amizades que têm suas distorções, têm seus problemas, né? Surgem ali os abismos, alguns desconfortos, e a gente não sabe muito bem o que fazer, como é que age, como é que procede, né, diante das incongruências que podem surgir de uma amizade. E a gente vai chamar esse amigo, vai pensar, poxa, eu tô diante de uma amizade tóxica. Eu gosto sempre de pegar a palavra para analisar no sentido estrito,
né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de amizade, a gente tá falando de um amor que não tem o conteúdo erótico, tá? Ok. Quando a gente fala de tóxico, a gente tá falando de algo que envenena, né? No imaginário, no senso comum, já tá consolidado isso, essa definição de toxicidade, né? De tóxico. O que é aquilo que envenena. É aquilo que compromete a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então, quando a gente tá falando de uma amizade tóxica, são dois termos que ficam um pouco antagônicos, né? Que você fala, peraí, amizade é uma coisa muito legal, muito boa, né? E o tóxico não é algo que detona com a vida da gente. Então, no primeiro momento, a gente pensa que uma amizade tóxica não é uma amizade verdadeira, não é uma amizade de fato. Bom, existem muitas situações, não é tão definitivo, não é tão, como eu posso dizer, não é tão restrito assim as tipologias de amizade tóxica. Existem várias situações de amizade tóxicas, e existem amizades que não são sempre 100% tóxicas. Elas têm períodos que não funcionam muito bem, que a coisa fica meio pesada e é necessário algumas atitudes da nossa parte, né? Então, nem sempre uma amizade vai ser completamente tóxica. Agora, quando uma amizade é tóxica, isso significa que existem dentro desse relacionamento de amizade algumas inconstâncias que é importante da gente analisar. Eu queria dizer que a maneira como a gente se relaciona com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as pessoas que convivem com a gente desde a nossa formação, né, desde a gente nasceu dentro da família e tal, a maneira como a gente se relaciona com a família também vai dar uma pincelada, né, digamos assim, na maneira como a gente vai se relacionar com as nossas amizades futuramente. Eu penso de que a gente precisa sempre assumir a responsabilidade diante das coisas que nos incomodam. Isso não significa que a gente tem que se colocar numa posição de culpa. Eu sou culpado porque eu tenho uma amizade tóxica, eu construí um vínculo tóxico com uma pessoa, então eu sou culpado. Não gosto das coisas nessa perspectiva. A culpa é uma ideia muito atrelada ao pensamento religioso. A culpa traz sempre um quê de necessidade de punição. Uma vez que eu sou culpado por alguma coisa, eu tenho que ser punido por essa coisa que eu sou culpado. Então eu não gosto dessa visão das coisas. Mas é importante que a gente sempre pense em se responsabilizar, né, tomar a nossa parte de responsabilidade nas distorções das relações que a gente está levando. O que significa isso? Significa que é importante que eu analise o meu comportamento, o que faz com que eu me depare com uma amizade tóxica. Puxar um pouco dessa responsabilidade de autoavaliação, de autocompreensão, para saber como é que a gente vai parar naquela situação. E isso vale para tudo, gente. Vale para relacionamentos abusivos, por exemplo. Né? As relações, elas não são vias de mão única, elas são vias de mão dupla. Então você dá e você recebe, você troca. Relacionamentos de modo geral são constituídos por trocas, né? Aquilo que eu troco, aquilo que eu tô dando, emanando, né? Ele determina muito da qualidade daquilo que eu tô recebendo também. E eu acho importante que a gente analise isso, sobretudo quando a gente está colocando esse assunto em tela, as amizades tóxicas. Uma amizade tóxica, ela pode sim ter sido desencadeada por algo que está com você, que está em você, e que você não se deu conta. Então, de repente, entender que você tem uma amizade tóxica também faz parte do autoconhecimento. Ele pode iniciar um processo de autoconhecimento. Eu vou compreender por que aquela amizade tóxica entrou na minha vida e, enfim, fez estragos. Né? Porque é muito errado a gente falar assim para uma pessoa que teve uma decepção com uma amizade, teve um conflito e se separou de uma amizade. Essa pessoa está vivendo um luto também. É uma espécie de luto quando você precisa romper com uma pessoa que você gosta. Porque se você chamou de amigo, é porque você gosta o bastante, né? E aí você vai virar para aquela pessoa e falar que é uma bobagem, tem um monte de gente por aí, você pode ter outros amigos. Não é tão simples assim fazer amigos. Da mesma forma que não é tão simples encontrar a alma gêmea, né? Vou fazer assim muitas aspas, porque eu detesto esse termo de alma gêmea, essa ideia muito nociva, tóxica.
né? Não é tão fácil você encontrar um par amoroso, também não é tão fácil assim você encontrar um amigo, né? E uma vez que você encontra uma pessoa com quem você tem afinidade, também você vai construir. As relações, elas são vias de mão dupla, mas elas também são construções que a gente vai fazendo, né? Você vai investindo nessa amizade, você dá um pouco, recebe um pouco, vai avaliando, vai se aproximando, vai entendendo como aquela pessoa funciona, vai deixando espaço para que aquela pessoa entre na sua vida e tudo mais. Por isso que aquela música do Roberto Carlos, que eu quero ter 1 milhão de amigos e tal, é humanamente impossível você ter 1 milhão de amigos. Você pode ter 1 milhão de colegas, mas a amizade real serão sempre poucas. E também vão sempre depender das construções que a gente consegue fazer. Né? Então as pessoas muitas vezes falam assim, você brigou com amigo, isso é uma bobagem, né? Daqui a pouco você encontra outra pessoa, tal, isso aqui não é bobagem, porque isso fragiliza muito a gente, isso faz a gente ter uma sensação muito ruim, experimentar um desconforto emocional muito grande, faz com que a gente fique de bola murcha por muito tempo, né? Se questionando. Eu coloquei no grupo um trecho de um drama asiático, de um drama coreano, que eu assisti logo no comecinho do ano, que pra mim foi um dos melhores que eu vi esse ano, que é Dr. Slump. E aí, naquele trecho que eu coloquei, o rapaz está sendo consolado, né, por uma senhora, e ele tá desabafando, né? Porque ele tá enlutado, ele tá num pequeno luto da ruptura com uma amizade. E eu achei muito interessante essa abordagem deles no drama, porque mostra muito bem que romper com quem você gosta não é simplesmente, não sai da minha vida, você me decepcionou, não quero mais saber de você. Não, você vai sofrer, você vai estar ali questionando o que deu errado, por que a pessoa fez isso comigo e tal. Agora, uma coisa interessante dessa relação que apresenta nesse drama coreano é que o cara que decepcionou o amigo, não é que ele não gostava do amigo, não é isso, né? E o amigo só consegue perceber que era uma amizade tóxica quando ele entra numa relação com uma moça e ele percebe as canalices que esse amigo apronta com aquela moça, não necessariamente com ele. Tanto é que em algum momento ele fala, larga essa mina aí, porque essa mina não vale nada, eu vou dar um chapéu nela e tal, né? O conflito do amigo não era exatamente com o outro amigo, era com uma outra pessoa, né? Então ele, esse meu amigo é um canalha, olha o que ele tá aprontando com essa pessoa e tal, não sei o que, e aí a história deles vai se desenrolando. E aí o cara desaba e fala, né? Eu gostava tanto dele, por que ele fez isso comigo? Como é que eu não enxerguei antes que ele era dessa forma? Então, impacta sim na saúde mental, se dá conta de que tem uma amizade tóxica rondando a sua vida, de que você colocou uma pessoa tóxica para dentro da sua vida, né? Então essa pessoa tóxica, essa amizade tóxica é aquela amizade que vai sugar você, que vai atrapalhar você, que vai ferir você, que vai não ser muito verdadeira com você, que vai, enfim, atordoar um pouco aí o seu ritmo de vida, né? A gente pode definir exatamente assim uma amizade tóxica, uma amizade que nos envenena, que nos leva a um estado de tristeza, de decepção, de sofrimento, muito parecido com aquele que a gente tem quando rompe com um relacionamento amoroso. Olha a gente de novo aqui, dando volta, circulando e caindo novamente nessa semelhança entre amizade e relacionamento amoroso, né? A gente tem tipos de amizades tóxicas que eu acho importante a gente abordar para que a gente consiga definir, né, enxergar, dar uma volta, um 360 ao redor das nossas convivências e identificar se aquela amizade é tóxica ou não. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte também. Pessoas não são perfeitas. O ser humano, né, tem o seu lado sombra, o seu lado luz, como diz a teoria junguiana, né, tem as suas perturbações, a gente não é 100%, não é legal o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes, dentro de uma relação de amizade, as pessoas podem eventualmente se magoar e não significa que é uma amizade tóxica, não é? Uma discussão, uma discordância, uma divergência que se torna um pouco mais acalorada, ou uma atitude que o outro tomou, que ele nem se deu conta de que tomou aquela atitude, de que magoou você de alguma forma, e você não conversa, não fala nada, engole aquilo, né? Segura aquilo ali e tal.
tá tudo certo. Isso são coisas que acontecem em toda e qualquer relação, todo e qualquer relacionamento. Conversando, se entende, a coisa volta ao normal. E aí, inclusive, é uma oportunidade para que ambos cresçam, né? Para que os amigos aí, as amigas, enfim, acabem amadurecendo, acabem compreendendo até um lado, muitas vezes, deles próprios que ele não sabia que existia ou que fazia mal para uma outra pessoa, né? Agora, o amigo tóxico, ele vai ter certas características ou certo padrão de comportamento constante, né? Eu coloquei também no story uma frase falando que um sinal de uma pessoa tóxica, de uma pessoa que é nociva para o meio em que ela vive, um sinal, um possível sinal, é aquela pessoa que só lembra da outra quando necessita, quando precisa. Ah, eu preciso de fulano, então eu vou lá, chego de mansinho, oi sumido, oi sumida, né? Tem isso nas paqueras, tem isso nas aproximações amorosas, também tem isso nas amizades, só que não fala-se oi sumida, oi sumido, né? Mas aí você percebe que aquela pessoa, quando tá com alguma necessidade, ela se aproxima, né? Ah, eu preciso de alguém para fazer tal coisa para mim. Aí vem você faz. Depois que você fez, aquela pessoa some. Quando você precisa, aquela pessoa não está disposta, né? Dá um perdido, sai pela tangente, né? Ah, eu vou ver o que eu posso fazer e tal. E adeus, nunca mais. Aí daqui a pouco passa um tempo, um mês, 2 meses, uma semana, sei lá quanto tempo, aquela pessoa vem novamente. E aí você novamente vai ser solícito com aquela pessoa, porque você acha que aquela pessoa é seu amigo. E a gente tem no nosso imaginário que a amizade é aquela pessoa para quem você está disponível para o que daí vier. Só que você espera que isso também esteja acontecendo com você, que aquela pessoa também esteja disponível para o que daí vier, para as necessidades da vida, não é? Não quer dizer que você nunca deva fazer um favor para uma pessoa que você chama de amiga, ou que aquela pessoa tem que estar o tempo inteiro atendendo suas necessidades, não é isso. Mas existem pessoas que realmente são assim. Eu só vou procurar aquela pessoa quando me convém. Quando não me convém mais, eu esqueço que ela existe e vou desfrutar, inclusive, dos bons momentos da minha vida com outras pessoas. É importante abrir o olho, né? Sendo seu amigo, amiga ou não, pessoas que têm esse padrão de comportamento são bem esquisitas, eu diria, né? Agora, tem alguns outros padrões que a gente precisa avaliar. Eu queria começar falando da vítima, né? Da vítima, o amigo vítima. Esse amigo, ele é problemático, ele é tóxico, porque ele suga todo o nosso entusiasmo, toda a nossa energia física e, na maioria das vezes, mental também, né? O amigo vítima é aquele que tá sempre com problema, sempre. E ele apresenta o problema para você de uma maneira que você, se você for uma pessoa mais sensível, mais delicada, você não vai saber dizer não para a demanda que aquela pessoa tá te trazendo, né? Você não vai saber, né, lidar. Então aquela pessoa ela vai demandar excessivamente de você, né, a ponto de nunca você ter tempo para si próprio. Entendeu? Então aquela pessoa, você chega a pessoa, pô, hoje eu tô precisando de alguém pra ir ali tomar um sorvete comigo, porque eu tô meio mal, preciso desabafar, preciso conversar. Ah, eu também preciso muito desabafar, preciso muito conversar. Vamos lá. E a pessoa destampa a falar dela própria. E você não tem espaço. E aí a pessoa conta de uma forma que parece que o problema dela é infinitamente maior do que o seu. De que a dor dela é infinitamente maior do que a sua, de que o sofrimento dela é infinitamente maior do que o seu. E aí você começa a se sentir até um pouco mal, que você fala assim, poxa, eu tô aqui, né, me remoendo os meus problemas e o meu amigo tá assim desse jeito. Então é importante observar a frequência com que essa pessoa tá te demandando ajuda, seja emocional, seja ajuda prática de fato, né? Porque a pessoa pode estar sobrecarregando você, tumultuando a sua vida, e quando você vai, de alguma forma, abordar essa pessoa pedindo um pouco do tempo dela, da atenção dela, da ajuda dela para alguma coisa, ela, né, dá uma virada na situação para que você esteja novamente fazendo coisas por ela. Então eu chamo esse de um amigo vítima, né? Outro traço importante esse amigo, ele é sempre o hostilizado do universo. Todo mundo tem alguma coisa contra ele.
Todo mundo tem inveja dele, todo mundo acha que ele... todo mundo faz coisas negativas com esse amigo, tá todo mundo ali e tal. A gente tem desafetos, é óbvio, todo mundo tem seus desafetos, né? Independente da pessoa que você independente das suas atitudes, tem pessoas que não vão com a sua cara. Infelizmente, isso é natural e também, muitas vezes, nós não vamos com a cara de pessoas gratuitamente, né? Sem entender exatamente por que a gente não tá indo com a cara daquela pessoa. Né? Agora, tem pessoas que parece que traz, né, que além dessas inimizades naturais que vão surgir das relações humanas espontaneamente, ela parece que se coloca numa condição de odiada, de massacrada, todo mundo tá contra essa pessoa. Isso costuma ser um sinal de uma amizade tóxica. E você vai se cansando, né? Você vai estar se cansando. Tem pessoas que têm uma predisposição a não dizer não nunca, não colocar esse limite, né? Ou uma predisposição a serem excessivamente solícitas. Então eu tô o tempo inteiro atendendo o que me chega, atendendo o outro. Essas pessoas são presas fáceis desse tipo de amizade, né? Então é um padrão de comportamento que se precisa observar com mais cautela. Um segundo padrão de comportamento é o crítico, aquele amigo crítico, aquele amigo que tá sempre te criticando. Ele nunca tem nada de bom para falar sobre você, né? Quando ele não pode fazer uma crítica, um elogio ele também não vai fazer. Um apontamento positivo ele também não vai fazer. Então você fala para ele assim, eu passei no vestibular. Mas com essa nota, né? Você devia ter tirado uma nota melhor. Eu vou trabalhar em tal empresa. Mas aquela empresa ali, nossa, eu não quis trabalhar ali. Aquela empresa era ruim pra caramba, eu não quis trabalhar ali. Tomara que dê certo pra você, mas eu não gosto daquela empresa. Eu emagreci 2 quilos, 3 quilos, eu queria perder uns quilinhos, emagreci 3 quilos. Tá magro demais, tá esquelético, nossa, não devia, né? Eu engordei um pouquinho, não, horrível, engordou e tal. Mas a minha roupa, eu comprei essa roupa, essa cor não faz bem pra você, não cai bem pra você. Enfim, aquela pessoa que sempre dá um jeito de criticar você. Volto a dizer, nas nossas relações, nem sempre as opiniões estão alinhadinhas, né? Você pode ser criticado por um amigo, você não tá livre, isento de erros, então quando você errar, o amigo vai apontar, vai falar, né? Por vezes, essa roupa não tá muito legal, tem quem sabe outra e tal. Agora, perceba uma coisa, geralmente quando uma pessoa faz uma crítica, ela precisa apresentar uma solução ou apresentar um ponto positivo. Não existe crítica construtiva que só destrói, né? Que as pessoas falam assim, é uma crítica construtiva. A crítica construtiva, ela vai ver o lado negativo, mas ela não vai deixar de colocar o lado positivo na mesa, para que você não se sinta um lixo total, não é? Eu tô criticando aqui você, olha, essa sua atitude não foi legal, você não costuma ser assim, você é uma pessoa que tem isso aqui de positivo. E aí agora você errou dessa forma. Ou aquela empresa, eu achei que pra mim não dá certo, mas você, como tem um jeito um pouco mais maleável, você pode se dar muito bem ali sim, né? Então vocês percebem como tem o amigo, ele vai te dizer coisas desagradáveis de vez em quando, coisas que você precisa ouvir. Porque se o amigo não disser, quem é que vai dizer? O inimigo que não vai, né? Então, em algum momento, ele vai te fazer alguma crítica, você vai pegar aquela crítica, por mais que seja doloroso, que ninguém gosta de ouvir crítica, e você vai transformar aquilo em algo produtivo para alguma mudança em você, ou não, você vai falar, eu não concordo com essa crítica do meu amigo, eu acho que tá tudo tranquilo, vou continuar seguindo assim. Agora, a pessoa vai te apresentar uma crítica, ou um defeito, vai apontar um defeito, né, alguma coisa sua, mas ela também vai, em muitos momentos, dizer coisas boas que você tem. Né? Principalmente quando você tá naqueles períodos em que você não consegue enxergar o seu lado bom. Você tá ali meio murcho, meio descrente de tudo, com a autoestima em baixa. Aquele amigo fala, você faz isso bem, você tem uma boa caligrafia, você sabe preparar um bom drink, sei lá, qualquer coisa positiva vai estar sendo dito por esse amigo. Agora, o amigo tóxico, crítico, ele só vai te detonar. E aí aquele fogo amigo, como eu vi em alguma das respostas da caixinha de pergunta, né? Alguma pessoa falou isso, a pessoa só sabe criticar, só sabe falar coisas negativas. Cuidado com esse tipo de amizade, né? Aí tem o dependente, o amigo dependente, que é aquele amigo que não faz nada se você não faz. Isso não é saudável.
Porque essa coisa do somos um só não é uma ideia muito saudável, não é uma ideia muito positiva, né? Somos duas pessoas, ou três, ou um grupo de amigos, temos cada um a nossa vida independente, mas estamos aqui para nos apoiar mutuamente naquilo que for necessário, naquilo que o outro precisar. Essa coisa de dois, somos um só, isso não funciona para as relações amorosas, não funciona para nada, na verdade. Porque isso anula a individualidade. Isso anula você como indivíduo, como pessoa única e com personalidade, gostos e maneira de ser, e destino e encaminhamento de vida, enfim. Isso não é saudável. O amigo dependente, ele vai ser aquela pessoa que parece que está querendo formar essa unidade com você. Então você vai para uma faculdade, o amigo vai também, você vai para um emprego, o amigo vai dar um jeito de entrar lá. Você arruma um namorado, aquela pessoa tá grudada em você, uma namorada, sei lá. Aquela pessoa que depende de você, né? Não é uma pessoa necessariamente ruim, mas é uma pessoa que se escora na sua existência e faz com que você se sinta muitas vezes culpado. Você fala, poxa, eu preciso respaldar essa pessoa, eu preciso... não é nocivo. É nocivo, sim. Né? E é principalmente nocivo para aquelas pessoas que têm aquele desejo de ser super-herói, super-heroína, que costuma se sobrecarregar. Um dia desses a gente fala sobre isso aqui nesse canal, né? Das pessoas que têm a síndrome do super-homem, da síndrome da Mulher Maravilha, que acabam se sobrecarregando, acabam tendo problemas sérios de cansaço mental, de burnout, de uma série de outros impactos na saúde mental, porque foi criado para acreditar que tem que dar conta de tudo. Então, esse tipo de pessoa, muitas vezes tem amigos tóxicos dependentes. Aquela pessoa vai se escorar nela, né? E ela vai, enfim, carregar aquela pessoa nas costas sem perceber e vai ter um cansaço duplo que muitas vezes nem sabe de onde está saindo. Então, o amigo dependente, ele é sim tóxico, ainda que ele não seja uma pessoa ruim. Aliás, nenhum desses perfis, a gente está falando necessariamente de pessoas ruins. E sabem por quê? Porque não existe pessoa ruim e pessoa boa. Nós somos dualidade. Nós temos o nosso lado negativo, o nosso lado positivo. E o nosso trabalho interior, ele é de mediação desses dois lados, para que um não passe além da conta. Porque ser bom demais, aí você vira um bonzinho. O bonzinho também não é saudável. E o lado negativo, quando ele está completamente desenfreado, aí não preciso nem dizer, né, que por si só a gente já compreende intuitivamente o que significa, né? Então, todas essas pessoas, não quer dizer que elas são pessoas ruins, horríveis, nossa, tenho que tirar essa pessoa, arrancar do mundo, não é isso. Mas o amigo dependente, ele é nocivo sim, ele é tóxico sim, e é uma amizade que precisa ser repensada. Aí a gente tem um que eu considero bem perigoso também, aliás, acho que é o mais perigoso de todos, que é o amigo invejoso, né? O amigo invejoso, assim, a inveja é um tema que nós também vamos tratar, que foi um dos mais votados na nossa caixinha ali de perguntas, né, de interação que eu abri, que vocês responderam muito. A inveja, ela é um assunto muito mais importante do que as pessoas costumam tratar, né? Você fala inveja, aí a pessoa fala assim... Inveja de você, inveja eu tenho da Rihanna. Não, meu amor, você pode ter inveja daquela pessoa sim, porque a inveja ela acontece entre pessoas que estão num nível similar. Para haver a inveja, precisa haver a similaridade, né? Então, por exemplo, suponhamos que a Rihanna me conheça. Ah, eu conheço a Joyce Bert, ela é uma escritora, uma arquiteta e tal, não sei o quê. Só que eu não faço parte da vida da Rihanna. Então, possivelmente, ela não vai ter inveja de mim. Ela tá num patamar diferenciado, com outro tipo de trabalho, um outro encaminhamento de vida. Agora, suponhamos que a Rihanna fosse uma amiga cantora que mora do lado da minha casa e de repente ela ficou muito bem sucedida, tá rica, aí ela não vai sentir inveja de mim ou de alguma pessoa próxima a ela? Vai. A inveja precisa de uma similaridade, de uma proximidade, algum tipo de ligação com a pessoa, ligação simétrica, você vai ter para que a inveja se manifeste. E ninguém melhor do que alguém para estar nessa simetria do que o amigo, não é? Porque muitas vezes você tem lá um amigo de infância, ele nasceu, cresceu, vocês cresceram juntos, jogaram futebol na pracinha do bairro, aí foram pra faculdade, casaram, tiveram filho, Aí só que de repente você deu um salto na sua vida muito maior do que o dele.
aí começa ou pode começar uma história complicada. Esse amigo não vai estar feliz com o seu desenvolvimento, esse amigo se sente inferiorizado, né? É importante sempre lembrar que a inveja, ela sempre parte de um lugar de falta, né? O invejoso, ele encasqueta com algo que ele não tem e que o outro que ele inveja tem. E é subjetivo, não é material. Entendeu? Então, o outro tem um carro, ele tem inveja de mim porque eu comprei um carro. O carro pode estar mascarando o real motivo. Ele pode estar mimetizando aquilo que é interior e que o invejoso pensa que falta em si. Então, o amigo invejoso, ele é extremamente tóxico, sim, porque ele vai estar ali do seu lado. E aí, esse eu considero o tipo mais perigoso, porque essa amizade, ela vai se deteriorar. O invejoso, ele odeia. O invejoso, ele vai odiar. Na inveja, o ódio está embutido. Não dá para dissociar o ódio da inveja. Porque o invejoso, ele acha que o outro que tem aquilo... e aquilo que o outro tem é dele. Tá faltando nele porque o outro tem. Então ele tem que pegar de volta, né? E aí toda a história, né, é um pano pra manga aqui. A gente vai desenrolar mais esse assunto futuramente. Mas o amigo invejoso é obviamente tóxico. Aquele que todo mundo sabe que é tóxico, né? Todo mundo sabe que tem um amigo invejoso e tem um amigo tóxico. Aí tem um outro também que eu acho bem... Ele leva a gente à exaustão mental, que é o amigo pessimista, né? Igual aquele bonequinho do desenho. Ó vida, ó céus, tudo dá errado para esse amigo, tudo tá muito ruim para ele tem milhões de reclamação de tudo e todos, a vida tá sempre sufocante, ele reclama de tudo e nada vai dar certo. Você chama pra sair, a pessoa, mas eu... vamos fazer... a pessoa tá sempre assim. É claro, né, gente, a vida é cheia de altos e baixos, a gente passa por um momento de tristeza, mas a gente se recupera, a gente se anima e vai viver. Mas o amigo pessimista, ele tá sempre voltado para negatividade das coisas. Então, esse amigo também, isso também é um perfil de amigo tóxico, né? Agora, tem uma questão que alguém falou aqui, é o manipulador, e o outro também citou o abusivo, né? Abusivo e manipulador não são necessariamente perfis de amizade tóxica, né? A pessoa manipuladora ou abusiva, ela é tóxica por si só, mas ela não vai ser necessariamente sua amiga. Aqui a gente está falando, quando a gente fala em amizade tóxica, a gente está falando em relacionamentos que foram construídos e que durante um bom período funcionou muito bem. E a gente está falando de pessoas que gostam. O invejoso é aquele que vai destoar um pouco mais disso, porque ele vai converter o amor da amizade num ódio. Agora, todos esses outros perfis são de pessoas que possivelmente gostam tanto de você quanto você gosta dessas pessoas, né? Agora, o manipulador e o abusivo, ele não costuma gostar de ninguém, né? O amigo, eu arrisco dizer que existe um perfil de amizade tóxica que é manipuladora, né? Mas isso também tem um certo limite. É uma manipulação muito parecida com a manipulação do dependente ou do vítima, né? Esses dois perfis estão de alguma forma manipulando você para que você faça coisa para eles sem ter que ele fazer alguma coisa para você, né? Agora, o manipulador propriamente dito, ele sabe, né, o que ele quer, que é te manipular. Então eu já diria que isso aí tá no rol do amigo falso. O amigo tóxico não é necessariamente falso. Agora, o amigo manipulador e abusivo é falso porque ele não é um amigo. Ele vai se aproximar de você para poder arrancar violentamente, uma violência passiva-agressiva, né? Mas ele vai tentar arrancar de você aquilo que ele quer, ele vai tentar te exaurir. Todos esses perfis de amizade tóxica, eles não são necessariamente alguém mal intencionado. E aí a gente passa por uma outra questão, que é a seguinte: esse amigo... muitas vezes depende de uma postura sua, e aí a gente volta naquela coisa da responsabilidade. Muitas vezes ele depende de uma postura sua mais incisiva. Tão logo você perceba que ali está se criando um ambiente tóxico entre a sua relação com esse amigo, cabe chamar na chincha sim e falar: olha, essa sua atitude é assim, 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 eu não gosto, eu não tolero, não acho bacana, acho improdutivo, me faz mal e eu acho que a gente precisa mudar, alguma coisa tem que mudar por aqui.
entende? Então, não é necessariamente uma necessidade de ruptura com esse amigo. Talvez uma conversa, se as coisas não mudarem, também não quer dizer que esse amigo é monstruosamente, ele não mudou porque ele não quer. Não, ele não mudou de repente porque ele não pode, porque ele não tem a maturidade, ele não sabe muito bem como mudar esse comportamento, que possivelmente ele tem com outros. Acho importante a gente pensar nisso. A amizade, a pessoa tóxica, ela vai ser um amigo tóxico, ela vai ser um parceiro amoroso tóxico, um colega de trabalho tóxico, ela leva essa toxicidade para todo lugar que ela vai, né? Por isso que é diferente do manipulador e do abusivo, porque o abusivo e o manipulador, ele tá focado em você. O amigo tóxico, ele tem uma questão muito mais profunda na vida dele, que faz com que ele tenha esse padrão de comportamento, e aí quando chega na amizade, ele vai impactar negativamente essa amizade e vai sobrecarregar o outro, né? Então, depende dessa conversa. Agora, se essa conversa não adiantar, Joyce, o que a gente faz? Aí você começa a construir ao seu redor, né, uma muralhazinha, um portãozinho, ou seja, o limite. Você começa a colocar limites ali, cercear o espaço que você dá para esse amigo. Vamos pegar como exemplo o amigo invejoso, né? Você não vai ficar contando, dividindo com esse amigo as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. O invejoso e o pessimista. Você não vai ficar contando para esse amigo as coisas boas que acontecem na sua vida, porque você já sabe que não bate muito bem para ele. Ele não se alegra com você, com as coisas boas que vão te acontecer, e nem tá interessado que seus planos prosperem, né? O amigo dependente, por exemplo. Eu podia dar muitos outros perfis aqui de amizades tóxicas. Estou juntando esses aqui, priorizando esses daqui, porque são os tipos mais recorrentes nas relações, né? Aí o amigo dependente, você vai começar a dizer não para esse amigo, você vai começar a distanciar, a impor um limite da sua individualidade, né? E vai começar também a estimular esse amigo a buscar uma ajuda, a compreender por que ele está tão colado em você, por que ele está delegando para você a responsabilidade da existência dele próprio, né? Conversar e bater papo, e se possível ou preciso, indicar que esse amigo procure uma ajuda, um psicólogo, um psicanalista, para ter um suporte mais profissionalizado para lidar com as angústias dele, porque esse dependente ele pode ser uma pessoa, por exemplo, traumatizada porque foi abandonado na infância, teve algum trauma com os pais, ou enfim, né, alguma coisa do tipo. Mas é isso, quando você detecta que você tem uma amizade tóxica, talvez, né, avaliar direitinho de acordo com cada situação, porque pode ser que não seja o caso de uma ruptura total, mas de um limite, do portãozinho que você vai fechar na cara desse amigo de vez em quando, né? Que você vai, enfim, preservar o seu espaço. Porque quando a gente fala numa amizade saudável, essa amizade se mistura muito com a vida da gente, né? Essa amizade, ela não fica, não existe tanto limite assim, ela tá com você, ela adentra a sua intimidade, né? Obviamente sem o conteúdo erótico, como eu falei no final, na definição da amizade pela teoria freudiana, mas, né, vira uma coisa assim mais próxima, uma proximidade muito maior, uma intimidade muito maior. Então, quando você tem uma amizade que você percebe que ela é tóxica, então você precisa colocar esses limites. Agora, quando que eu percebo que essa amizade é tóxica? Quando você está desconfortável. Nem sempre a gente sabe nomear os desconfortos que a gente sente, né? Muitas vezes você fala, pô, esse amigo de novo, tá? Ah, não, mas ele é meu amigo, né? Aí eu também sou cri-cri, né? Esse amigo, ele é meu amigo, ele tá me pedindo um favor. O que tem se ele já me pediu esse favor 500 vezes? Eu vou atender esse amigo de novo. Mas você tá ali no fundo, você sabe que tem alguma coisa que não tá funcionando ali, tem algo que está te incomodando. Jamais, em hipótese alguma, sufoque os seus incômodos. Se algo te incomoda, se algo te deixa desconfortável, joga na mesa e vai conversar com quem tiver que conversar. Né? A gente peca muito e a gente acaba aprofundando os nossos problemas quando a gente sufoca os nossos desconfortos, os nossos incômodos. Tá incomodado? Chega e fala. Né? Pode não falar na hora, porque eu vou explodir, então depois eu falo em algum momento mais oportuno, mas procura um caminho para botar
esses desconfortos no diálogo, na roda do diálogo, na roda da conversa. Essa é a melhor coisa. Agora, não finge que não está acontecendo nada. Não finge. Coloca esses desconfortos para se fazer presente, nomeia isso, tenta compreender, digerir e tentar resolver de alguma forma. Aí a gente parte para uma outra questão. Se todas as soluções, todas as maneiras que você encontrou de remediar essa relação não forem suficientes, ou se a coisa chegou num ponto de deterioração tão profunda que você perdeu o tesão por aquela amizade, então aí a ruptura é o melhor. Só que essa ruptura tem que ser feita de uma maneira que o luto por essa perda de amizade seja controlado. E aí, minha gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre amizades tóxicas. Alguém perguntou aqui, pessoa que fala mal pelas costas, mas depois trata bem, configura amizade tóxica, como lidar? Olha, Eu penso que um amigo não faz esse tipo de coisa. Uma amizade saudável não tem isso, né? Por que a pessoa precisa falar pelas suas costas? Ela pode falar pra você diretamente, né? Se a pessoa não se sente à vontade o bastante pra te falar alguma coisa, né, cara a cara, então tem algo de errado nesse relacionamento aí, né? Todas as relações, elas precisam de uma base sólida. E eu acho que a base sólida de toda e qualquer relação é o respeito, a sinceridade e a lealdade. Isso não quer dizer que esses três componentes estão o tempo inteiro ali. Esses três componentes, eles podem ter as suas trepidações, eles podem falhar um pouquinho. Mas se eles falham demais, aí é um pouco complicado. É desleal falar pelas costas de um amigo. É desleal. Sobretudo se você vai falar com alguém que nem conhece esse amigo, né? Ou que não conhece você, ou que não é seu amigo. De repente um amigo pode falar para outro amigo, tem um círculo de amigos, aí um amigo tá meio de bode com você, ele vai falar pro outro amigo. Aí é uma situação diferente. São todo mundo amigo, todo mundo partilha de uma intimidade, de uma proximidade, de um bem-querer mútuo, e você não teve coragem de falar pro seu amigo, você fala pro outro amigo. Agora, se você vai falar para pessoas que não tem nada a ver, não partilham da intimidade, não é próximo seu, não é próximo dele, mesmo que seja o amigo da própria pessoa, é o meu amigo, então eu vou falar para esse meu amigo do outro amigo? Não, ele é seu amigo, não é amigo do outro. Então não é leal, não é uma lealdade você falar de um problema com um amigo, é resolver com ele. Com cada um você resolve com cada um, né? Agora, eu não vejo isso como uma coisa positiva, não. Não acho que seja positivo. Não tem interesse em ouvir, só fala de si. O amigo... Esse aí é o amigo vaidoso, né? Eu devia ter colocado esse perfil, esse padrão de comportamento, né? É o amigo vaidoso e competitivo. Porque ele é aquele que, assim, você chega e fala pra ele assim... sei lá, comprei um livro. Mas o meu é a enciclopédia. Eu comprei uma planta. Mas a minha planta é muito mais bonita, né? Aquela pessoa que aquele amigo que parece estar competindo com você. Tudo que você vai falar pra ele, ele vai se colocar acima. É um amigo tipo o Kiko lá do Chaves, né? Ele vai sempre querer se colocar acima de você. Isso também é um padrão de amizade tóxica recorrente. É aquele amigo que, na verdade, essa pessoa... ela não tem autoestima, esse amigo, ele não tem autoestima, né? Ele tem autoestima baixa, então ele precisa estar se reafirmando o tempo inteiro, se impondo o tempo inteiro. Ele vai usar quem? Vai usar o amigo para isso, né? Então tudo que o amigo fizer, ele vai querer fazer maior, ele vai querer mostrar que ele tá acima, porque no fundo ele se sente muito para baixo. Então é um perfil também de amizade tóxica que cabe uma conversa para ver se a pessoa se toca, porque muitas vezes a pessoa não sabe que ela tá fazendo isso, ela não está consciente dessa manifestação da falta de autoestima dela, porque isso é obviamente uma falta de autoestima. O amigo pode estar bem, mas não melhor do que ele. Da síndrome de Procustos. Isso também é muito recorrente. Uma vez eu fiz um texto aqui no Instagram falando da síndrome de Procustos, né? Que não é uma síndrome médica, obviamente, mas consiste nisso, que é muito presente nas relações. Eu quero que você esteja bem, mas não melhor do que eu. Porque se você estiver melhor do que eu, aí
não serve mais, aí já tem um problema. E aí, isso está muito próximo do perfil tóxico do amigo invejoso, né? O amigo tóxico invejoso, ele vai muito nessa linha, assim. Tá tudo bem na relação de vocês, mas de repente você dá um salto evolutivo e chega num patamar que ele não pode alcançar, ou pensa que não pode alcançar, e que não imaginou que você chegaria. Né? Então ele começa a ter uma raiva, uma coisa assim, mesmo que ele seja uma pessoa muito bem sucedida, mas aquele medo de que você supere ele vai fazer com que ele se torne uma pessoa bastante mesquinha com a amizade. Relação que não é baseada em trocas, mas em interesse e manipulação. Isso são as definições que vocês colocaram no grupo, né? Eu perguntei, né, o que define uma amizade tóxica? Eu tô lendo algumas respostas aqui. Quem manipula seu círculo, rede buscando apenas extrair o melhor para si. Fazer brincadeiras que ridicularizam o outro. Isso sem comentário, né, gente? Não é amigo uma pessoa que te ridiculariza, né? Isso não é uma atitude que a gente tem que ter com qualquer pessoa, né? É uma coisa ridícula. A pessoa que faz isso é muito ridícula, né? Mas tem bastante gente que faz isso, sim. É seu amigo, é o passivo-agressivo, né? Ele diz que te ama, que é seu amigo, mas não perde uma oportunidade de fazer você estar numa situação vexatória no meio social onde vocês estiverem interagindo. É um padrão também de comportamento tóxico das amizades. Uma via de mão única, só é bom na gangorra se alguém está por cima. É esse mesmo, o Procusto. Só quer usar seus ouvidos para falar de si, não deixa claro quais são as expectativas de amizade que merecem. A pessoa tem uma condição adversa e utiliza para fazer chantagem e manipulação. Isso está dentro do perfil do vitimista, né? O amigo vítima, não é vitimista, é o vítima, o amigo vítima. Ele tem problemas, claro que ele tem problemas, mas ele usa esses problemas para fazer com que você... No fundo, o amigo vítima, ele quer que você resolva a vida dele. Né? Ele brigou pela enésima vez com o marido, com a esposa, com a namorada, com o familiar. Ele perdeu o emprego, tá um tempão desempregado. Você dá conselho, você fala o que tem que fazer e tal, mas ele vai continuar naquela situação, porque ele tá com uma questão na vida dele que é ele tá acomodado na zona, ele tá na zona de conforto. Né? A zona de conforto, a gente pode falar disso num outro momento, mas a zona de conforto, ela não é um lugar confortável, ela é um lugar onde a pessoa se acostumou com a dor, né? Então a zona de conforto, quando se fala zona de conforto, você pensa que é aquele lugar, né, com almofadas de cetim, tâmaras, uvas, champanhe. Não é. A zona de conforto ela é o lugar onde a pessoa neutralizou o sofrimento porque ela já conhece. Então ela não quer sair dali porque ela tem medo que ela sofra mais ainda fora daquele espaço, né? Então o amigo vítima, no fundo, ele é essa pessoa. Ele não quer sair para a vida para se melhorar, para resolver a situação. Ele não quer bancar o conflito, comprar o desgaste de buscar uma melhoria. Então ele fica demandando de você paliativos que ele sabe que não vai resolver a vida dele, mas que também ele não sabe dizer não. Né? Ele não sabe dizer pra você, não, fica aí, não precisa fazer nada, eu dou um jeito aqui. E você, por sua vez, fica naquela aflição, né? Você quer que seu amigo fique bem, você quer ajudar, você quer que as coisas melhorem pra ele. Mas assim, gente, as coisas só melhoram pra uma pessoa quando a pessoa decide que as coisas têm que melhorar pra elas. Você pode ajudar, assim, de todas as maneiras uma pessoa. Se ela não tiver decidida a fazer uma mudança na vida dela, a buscar uma ajuda, aliás, a consolidar essa ajuda, você está fazendo um trabalho em vão. Né? Eu vejo muita gente perdendo muito tempo porque eu tenho que ajudar, mas a pessoa está ali, infelizmente, presa na zona de conforto, não consegue se mover para ela própria mudar as coisas. Então, eu sempre falo assim para as pessoas com quem eu converso. A pessoa que precisa ser ajudada tem que dar o primeiro passo. Quando ela der o primeiro passo, você dá um passo junto com ela, e aí caminha junto, e aí dois juntos conseguem resolver. Agora, aquela pessoa que não dá o primeiro passo, ela não tá pronta, ou não tá resolvida o bastante para bancar essa luta. Então, o amigo tóxico vítima é isso, você fica preso no sofrimento que ele não quer resolver, preso nos problemas que ele não quer solucionar. Isso faz com que a toxicidade dessa relação de amizade aconteça.
Aí aqui, o egoísmo, não sabe escutar, não celebra suas conquistas, é recorrente. Vocês veem que esses, né? Por isso que eu selecionei esses, porque são perfis recorrentes. Crítica destrutiva fingindo que são construtivas. Aquela pessoa que só te procura para despejar problemas, acha que passar por não ouvir o outro, que não fica feliz com suas vitórias, manipulação e controle, uma pessoa que te constrange pelas suas escolhas, jeito de forma sutil, é o tóxico crítico. A amizade, quando é tóxica, é para ambas as partes, a soma é negativa. Muito legal esse comentário aqui, porque me lembrou de falar uma coisa. É muito importante que a gente tenha a nossa autocrítica ativada sempre, sempre, né? Porque a gente está aqui falando do perfil dos outros, mas a gente pode muito bem estar inserido em um desses perfis aí. E é muito importante que a gente analise muito, com muita honestidade, sabe? A gente tem que ser honesto com a gente tem que ser franco com a gente mesmo, analisar com muita franqueza o nosso padrão de comportamento também, porque a gente não, nada faz com que a gente não seja tóxico também em algum momento da vida, né? Esses padrões de amizade tóxica pode acontecer permanentemente ou pode surgir em algum momento da amizade, né? E a gente pode manifestar também, né, esse jeito mais tóxico, enfim. Assim como o amigo pode ser tóxico, a gente também pode ser. E é muito importante que a gente olhe para dentro, a gente se olhe literalmente no espelho para saber se a gente está reclamando da toxicidade do outro, mas se nós é que não somos também tóxicos. E uma segunda coisa para finalizar, porque a gente já deu aqui o horário, é o seguinte, gente. Culpa não, mas responsabilidade sim. É importante a gente analisar o que fez com que a gente atraísse esse padrão de pessoa para a nossa vida. Porque como eu estava falando aqui do amigo vítima e do dependente, né? Tem um perfil de amigos que eles vão atrair. Né? Então, um amigo vítima, por exemplo, ele vai atrair aquelas pessoas que têm essa síndrome do super-homem, da síndrome da Mulher Maravilha, que quer carregar o mundo nas costas, que acha que dá conta de tudo. Né? O amigo dependente, ele vai atrair o inseguro, né? Porque uma vez que ele não tem segurança se ele realmente é uma pessoa admirável, bacanuda, que é digna de amor, é digna da admiração, do carinho, do respeito dos outros. O dependente, quando cola nele, ele fala, poxa, essa pessoa precisa de mim. Sem mim, essa pessoa não é nada. Olha como eu sou muito importante. Vocês percebem a dinâmica aí? Se relações são vias de mão dupla, o que eu alimento e que retorna para mim dessa forma? Eu acho que isso é a lição que a gente tem que tirar daqui, né? Acho que tem 3 coisas aqui. Primeiro, se autoanalisar, se olhar com bastante franqueza, com bastante sinceridade para entender se o tóxico não é você. No segundo lugar, se responsabilizar, né, pela porção sua que está atraindo o outro, que está atraindo um padrão recorrente de amizade, né? E a terceira é o seguinte, terceira e última para a gente realmente encerrar, é que a amizade verdadeira, ela melhora a sua autoestima, ela te apoia nos momentos que você precisa, mas ela não te sufoca, ela estabelece um padrão de confiança e intimidade muito gostoso, muito natural, muito desejável. Ela faz você se sentir seguro, querido. Ela faz com que você se sinta pertencente a um certo meio, né? Não importa se é uma amizade ou se é um grupo de amigos que você conseguiu formar. O importante é você entender o bem-estar que essas amizades estão te proporcionando é real. Você se sente bem com essas pessoas? Tá tudo rolando numa boa? Essa relação tá sendo alimentada na via dupla? Aí, se a resposta for sim, então vai que vai, muito boa sorte, que maravilha. A amizade é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Um amigo é um irmão que a gente escolhe, né? Porque a gente tem o irmão de sangue, que pode ser um grande amigo, mas também pode ser uma amizade tóxica, né? Mas o irmão, de qualquer forma, não somos nós que escolhemos, né? É um acontecimento, algo que acontece na vida e você não tem muito, você não tem nenhuma possibilidade de
interferir nisso. Agora, um amigo é aquele que você pega, que você, né, opa, a energia bateu aqui, tem afinidade, vamos sair novamente, vamos tal, não sei o que. Quando você vê, você construiu ali uma relação maravilhosa, enriquecedora. E olha, gente, é importante a amizade, não subestime o valor da amizade. Não desanimem quando vocês se decepcionarem com um amigo que vocês achavam que era amigo e não era. Não se decepcione, tá? Não é tão simples e tão fácil assim encontrar amigo. Tudo que é muito bom na vida a gente não encontra com tanta facilidade, né? Seja amor, amigo, emprego, seja lá o que for, né? Apostem na amizade sim, mas seguindo essa coerência, esse bom senso, de não ser tóxico e nem deixar com que algumas distorções nossas do nosso comportamento possa fazer com que a gente fique atraindo padrões tóxicos de amizade que vai impactar a nossa saúde mental, vai impactar o nosso gosto pela vida e às vezes até a nossa vida material e amorosa, enfim. Então, eu queria agradecer muito de coração todo mundo que acompanhou. Quem for ver depois também, fica aí meu agradecimento. Tá sendo muito legal ter esse cantinho, esse momento para conversar com vocês. As redes sociais andam muito poluídas, muito tóxicas. Então, eu acho que se a gente usar essas ferramentas de uma maneira mais intimista, mas ao mesmo tempo com mais conforto, de maneira mais aconchegante, fica bom para todo mundo. E a gente vai se encontrar de novo na próxima semana. Eu vou trazer um novo assunto. Fiquem ligados por aí. Compartilhem a live com alguém que vocês acham que precisa ouvir alguma coisa que foi dito aqui. Interajam. Estou à disposição. Mandem mensagem no grupo, que vocês sabem que eu respondo. Pode demorar, mas eu respondo. Então, agradeço muito. Toda semana tinha que ter live, só acho. Joyce, obrigada pela live. Maravilhosa, muito obrigada, gratidão, uhul, coraçãozinho, obrigada, vocês são demais, muito obrigada, um beijo enorme e logo mais nos vemos com as nossas conversas nutritivas para um melhor estar. Beijo, minha gente, até mais.